Minha gente, eu vou ministrar algo para vocês, eu prometo não ser demorado. Até porque eu vou falar também amanhã, então estou sem pressa. O que eu falar hoje no tempo vai dar, se não concluir eu termino amanhã e é bom que você volta. Você fica forçado a voltar. Eu tive a alegria, como eu disse a vocês, a gente foi para São Paulo em 2004, finalzinho, início de 2005, e eu fui fazer o meu mestrado em teologia também. Já estou concluindo meu segundo mestrado em História da Igreja. E quando eu estava fazendo aquele mestrado em Teologia, eu me dediquei a uma área que já vinha tratando aqui, mas lá especificamente, que foi a liderança. Embora foi teologia pastoral, com ênfase em missões urbanas, aí você diz, o que é que uma coisa tem a ver com outra? Mas quando eu comecei a trabalhar cosmovisão cristã, eu tive muito cuidado em trabalhar liderança. Então eu passei a estudar, sou estudioso, pesquisador de liderança desde então. E tudo que eu pesquisei na teoria da liderança, eu ainda ficava procurando, mesmo que tenha muito material que se relacione à liderança de Jesus, eu me perguntava sempre qual era o conceito de liderança que poderia se adequar melhor a Jesus. Porque Jesus, preste atenção, a Bíblia diz que ele tinha uma posição de glória. Fala comigo, posição. Ele tinha uma posição de glória e ele se dispôs. Ou seja, ele saiu da posição que tinha para se envolver com o seu povo e desenvolver um outro tipo de liderança, que é uma liderança disposicional. Só que Jesus traz características dessa liderança tão profundas que a gente não encontra com muita clareza, embora todos os teóricos da liderança tentem aproximar isso. Mas Jesus, ele conecta, ele conjuga 3 tipos de inteligência para liderar: a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, que vocês devem ter ouvido falar muito agora, e a inteligência espiritual. Na conjugação dessas 3, ele formata um novo perfil de liderança, que é aquela que não sublima posição, porque tem gente que tem posição, mas não lidera. Não é o fato de ter um rótulo que faz a pessoa um líder. Não é porque ele é o gerente, que ele é o diretor, porque ele é o pastor, que faz dele um líder. Liderança é muito mais do que isso. Então Jesus nos ensina, e aí eu escrevi este livro chamado Liderança Disposicional, que fala sobre como exercer liderança independente de posição. Quem aqui é líder? Levanta a mão. Quem é líder? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem não levantou a mão, não levantou por quê? Porque você pensou em uma posição. E eu quero te ensinar que você não precisa de uma posição para ser líder. A liderança é disposicional. Então todos vocês têm que lidar ou liderar a sua vida, os seus negócios, os seus planos, a sua família, a sua carreira. Se você não consegue liderar assim, como vai liderar os outros? Se não consegue liderar você, como pode ser líder também de equipe? Então tudo passa por esse pipeline de liderança que começa com a liderança de si mesmo. Então, quando alguém perguntar quem aqui é líder, você levanta a mão também. Porque líder não é só quem tem posição, é quem tem disposição. Portanto, liderança disposicional vai servir muito para você. Nessa jornada eu acabei entrando no mercado, no mundo corporativo, fazendo trabalho também de treinamento, e hoje eu integro o Conselho Regional de Administração de São Paulo, o CRA. Eu faço parte do grupo de excelência em administração estratégica e planejamento, e Deus me deu a graça de, através da Bíblia, encontrar também uma contribuição muito grande para a teoria da organização. Agora para os administradores aqui, gestores. E eu escrevi esse ensaio, isso aqui é um ensaio, por isso que ele é bem fininho, chamado A Organização Dirigida por Ministérios. Se você é gerente, empresário, se bem que eu trouxe pouquíssimos livros, gente, pouquíssimos. Eu acho que desse aqui só tem uns 5 ou 6. A organização dirigida por ministérios vai te mostrar como você pode levar os princípios de Deus para dentro da administração, mais especificamente, como você pode aprender com o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, como estas figuras podem se encaixar perfeitamente dentro de uma instituição. É muito rico, muito rico. Eu escrevi também esse último, lancei agora na Bienal do Livro de São Paulo. Liderar é um ministério. Esse livro foi através de um treinamento que eu fiz para líderes, e aí ele acabou se transformando no livro. E como eu vou ministrar hoje alguma coisa sobre serviço, talvez eu passe a você o que significa ter um livro como esse. Liderar é um ministério.
E agora, por último, esse aqui, de homem para homem. Isso é forte. De homem para homem. Eu sou coautor desse livro, eu não sou autor dele todo, eu sou coautor. Mas eu vou dizer aqui às irmãs que são casadas, comprem esse livro e dê de presente ao seu marido. De homem para homem. O meu capítulo aqui é sobre marcas de uma paternidade exemplar, que eu falo sobre a oração dominical, que aqui a gente conhece como oração do Pai Nosso, e como a gente encontra 5 marcas poderosas para a paternidade ali. É coisa linda, coisa linda. Pastor Henrique, todos são seus, tá? Obrigado pelo seu carinho. Presente de aniversário da igreja. Amém. Queridos, abra a tua Bíblia, Salmo de número 100 e depois Atos 13. Salmo de número 100, depois Atos 13. Quem encontrou o Salmo 100 diz amém. Eu vou ler na versão da NVI, Nova Versão Internacional. Eu não sei se vai colocar ali na tela ou não, mas vamos lá. Está escrito assim: fazei um barulho alegre ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Vinde diante da sua presença com cantos. Sabei vós que o Senhor é Deus, é Ele quem nos fez e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. Entrai em suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvores. Sede gratos a Ele e bendizei o seu nome. Atos 13, por favor. Atos 13. Versículos 1, 2 e 3. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, diga assim, servindo eles ao Senhor. Dá para falar de novo? Servindo eles ao Senhor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Amém. Senhor, mais uma vez nós pedimos que Tu nos dês graça para poder, no tempo que eu disponho, trazer aos Teus filhos o conteúdo para esta noite. Fala aos nossos corações e mexe conosco, no nome de Jesus. Amém. Se o pessoal da mídia precisar de título, eu vou dar para esta mensagem o título Eclésia, chamados para servir. Eclésia, chamados para servir. Irmãos, talvez os estudiosos, teólogos, ou mesmo quem participa de escola bíblica dominical, sabem que a palavra eclésia vem do grego, que traduzida é, o que é? Eclésia é o quê? Igreja. A palavra eclésia foi traduzida para o português como igreja. Tá bom? Eclésia é o quê? Igreja. E a palavra eclésia tem um significado em grego que é chamados para fora. Só que eu, ousadamente, como baiano que sou, resolvi trazer um significado para essa palavra, dizendo chamados para servir. Até porque é uma prática da igreja sair do contexto das trevas para viver uma realidade na igreja, e esta realidade está totalmente alinhada ao serviço. Quando o pastor Henrique falava aqui sobre as ações que a igreja está desenvolvendo, as ações sociais, que lindo, muito lindo, as ações missionárias, as ações aqui dentro da igreja, todo o trabalho que é feito é um trabalho de serviço. E ele disse: você veio aqui nessa noite, você usou um termo, tudo é uma desculpa, foi isso? Tudo é uma desculpa. Desculpa para quê? Quem se lembra? Hein? Para servir a Deus em adoração, não é isso? Para adorar a Deus. Então tudo foca nesse propósito, e é sobre isso que eu quero trazer para vocês algo nessa noite.
A palavra então, servir, é a mesma palavra que na nossa tradução, ou na nossa Bíblia, foi chamada de ministério. Então, o que é ministério se não serviço? Ministério é servir, ministrar é servir. Por isso que algumas versões aqui, em Atos 13, está escrito lá, ministrando eles ao Senhor. Ministrar é servir, administrar é servir com alguém. Então, ministrar é servir, ministério é um serviço. Portanto, se a igreja exerce um ministério, a igreja foi chamada para servir. Obviamente que quando nós entendemos este chamado para servir, nós entendemos que é necessário compreender qual é o propósito disso. Porque você só se dispõe para servir se você souber as razões. Porque servir, irmãos, olha só, servir não é um chamado dos mais agradáveis. Você gosta de ser chamado para ser servido, sim ou não? Se, por exemplo, eu te chamar para um almoço, se você, olha aí, tá vendo? Que tal vocês almoçarem comigo e com minha família amanhã? O que vocês acham? Vamos almoçar, completar 80 anos. O que você pensa quando eu te chamo para o almoço? Que você vai sentar numa mesa para ser servido, mas eu quero convidar você para servir. E depois lavar a louça. Aí já diminuiu a quantidade de aleluia, viram? Porque o aleluia para ser servido, todo mundo diz. Oh, como é bom a gente ser servido. E aliás, nós somos exigentes, somos ou não somos? Você já pensou se chegar num restaurante para ser servido e o garçom se aparecer, vir diante de você com a roupa suja, com as unhas todas sujas? O garçom parece que não tomou um banho. Como é que você se sente servido por um garçom assim? Como você se sente? Bem, né? Diz, que bênção, obrigado, tá? Não, você vai chamar o gerente, sei lá quem, vai dizer assim, olha, eu não estou pagando para ser servido assim. Nós somos exigentes no serviço, nós queremos muito isso. E o grande problema da maioria das pessoas que entram na igreja é que não entendem o que significa servir. E entram na igreja para ser servido. Então ele sai de casa e diz assim, vou buscar a minha bênção. Então eu tenho que te dizer que você não veio buscar nada aqui, você veio entregar. Opa, foram alguns améns, mas eu vou dizer de novo para o lado de cá. Você não veio buscar, você veio entregar. Então se você não veio buscar e veio servir ao Senhor com alegria. Que cara é essa, irmão, pelo amor de Deus? Dá um sorriso aí. Servir ao Senhor com alegria. Aplauda Ele com muita alegria agora, por favor. Com alegria, com alegria, com alegria, com alegria. Ah, meu Deus! A gente não vem à igreja para servir, a gente vem para ser servido. Na grande maioria é assim. E eu tenho que ser sincero a vocês que não é uma particularidade de Vitória da Conquista, porque você vai o mundo inteiro, as igrejas estão cheias de pessoas que querem ser servidas. Elas até pensam que Deus é que é servo delas. Elas até dão prazo a Deus. Senhor, é o seguinte, 7 semanas. Se o Senhor não realizar isso em 7 semanas, o Senhor está frito comigo. A gente começa a estabelecer para Deus alguns padrões, dizendo assim, Deus, eu vou determinar que tu faças isso, porque se tu não fizeres, e aí a gente perde totalmente a noção do que significa ser igreja. Porque a igreja, chamados para fora do sistema que só recebe e não dá, ele foi chamado para fora desse sistema, para entrar no sistema que começa a entender que o maior privilégio do mundo e a posição de maior grandeza é servir. Jesus estava reunido com seus discípulos na última ceia, para comer com eles, e de repente Jesus se levanta, pega uma bacia com água, vem até os discípulos, tira a parte de cima, se envolve numa toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro se levanta e diz, não, Senhor, misericórdia, não faça isso, porque o Senhor é um convidado de honra, quem faz isso são os serventes. E Jesus diz a Pedro, você não entendeu nada, querido, porque o que me move a servi-los é o amor. Diz a Bíblia em João capítulo
13, versículo 1. Tendo Jesus os amado, amou-os até o fim. E por isso se levantou da mesa, pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. E ele disse: agora vocês vão aprender que a maior posição no reino é a posição de quem serve. Quem diz amém aí? Posso encerrar a mensagem? O recado está dado já. Se você não aprendeu, se você não entendeu, irmão, o que eu posso fazer? O recado foi o seguinte: não venha para aqui para ser servido, venha para servir. O recado é: Deus não te tirou do reino das trevas para você ser feliz. Eu vim para cá, eu quero ser feliz. Tem uma teologia agora que é a teologia da plena felicidade, que você tem que vir, tem que ficar feliz, não pode sofrer, não pode ter problema nenhum. A gente é tão radical, a gente é exigente com Deus. Mas Deus, eu estou orando, eu estou indo para o monte, eu estou vindo para o culto, eu estou fazendo isso aqui, por que eu estou sofrendo? Somos capazes de dizer: sou tão bonzinho. Outro dia eu fui visitar uma pessoa no hospital, e aí na hora que eu estou no corredor, veio a irmã da pessoa, uma serva do Senhor que estava no hospital, passando mal. Aí a irmã dela veio e disse assim, ela não era cristã, disse: o senhor pode me explicar uma coisa? Por que uma pessoa tão boa como ela está sofrendo? Eu disse: o que eu vou explicar para essa pessoa, né? Porque a gente acha que a gente não merece sofrer. Meu irmão, encontra alguém que perdeu uma pessoa amada, querida, para você ver como ela faz. Ela está com o coração dilacerado, dizendo: eu não estou entendendo por que isso, eu não sei por que Deus está me fazendo passar por isso. Nós pensamos que merecemos alguma coisa. Eu posso continuar pregando amanhã, né? Então, estou liberado. Irmão, nós não merecemos nada. Você está me entendendo, não? O maior privilégio que você pode ter aqui hoje é o privilégio de servir. Amém? Vamos lá, aperta os cintos. Há 3 palavras gregas que são traduzidas para ministério e, portanto, para serviço, que eu queria falar com vocês, embora não queira aqui fazer um estudo e nem também ensinar nada de grego, porque eu não sou professor de grego. Mas tem 3 palavras gregas que são muito importantes. E por que eu vou citar as palavras em grego? Não é para fazer nenhum tipo de envaidecimento, nada disso. É simplesmente porque no grego a palavra parece que tem um significado um pouco mais amplo. Lembra de logos? No princípio era o logos. É uma palavra grega que a gente traduz por verbo, mas que logos tem muito mais amplo do que verbo. Tem um significado muito maior. Então, eu vou falar em grego só para você entender. A primeira palavra é doulos. Diga comigo, doulos. A segunda palavra é ruperetas. Fala ruperetas. E a última é diaconoi. Essa você já conhece, né? Diácono. Doulos, ruperetas e diaconoi. Essas 3 palavras, parece-me que elas são muito importantes para a igreja entender o que significa servir. Porque elas apontam as 3 principais direções do serviço da igreja. As 3 principais. E ela também nos ensina como é que nós devemos servir. Então a primeira palavra, doulos, significa servir a Deus. Então diga: servir a Deus. E servir a Deus compreende uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de conexão com Deus, uma vida de uma espiritualidade verdadeira, e não uma espiritualidade tapeada ou maquiada, como alguns processos de espiritualização, até dentro de empresas estão sendo feitos hoje, mas processos que não, na verdade, desenvolvem a espiritualidade. É mais uma tentativa de chegar a essa conexão, mas não chegam. Nos Estados Unidos já tem um profissional chamado CSO, Chief Spiritual Officer, que é o executivo da espiritualidade das empresas. Para trabalhar a espiritualidade. Espiritualidade das empresas é a coisa que é mais falada hoje. Aqui no Brasil tem um profissional nas empresas, os administradores sabem o que eu vou dizer, chamado gerente de felicidade. Se você não sabe, procura na internet. Gerente de felicidade. Esse gerente de felicidade, minha gente, que tem salário inicial de R$40 mil por mês, querem não? Os gerentes de felicidade foram contratados agora nas empresas para serem chefes espirituais, dentro das empresas. Mas essa espiritualidade é uma espiritualidade que é uma tentativa, e eu posso falar isso com conhecimento de causa, uma tentativa bastante humana de
de manipular essa conexão, e eu acho que isso ainda deixa a pessoa muito vazia de si mesma, até porque quando ela sai daquele momento, ela não consegue atender com plenitude a sua espiritualidade. Então, eu estou dizendo que quando você serve a Deus, a coisa ganha outra dimensão, porque nós recebemos da parte de Deus uma ciência, uma capacidade espiritual, um entendimento espiritual que nos faz levar a nossa vida totalmente impregnada deste valor. Qual valor? O valor de servir a Deus. Até quando eu estou trabalhando, se eu entendo que eu estou servindo a Deus, e a Bíblia tem um versículo que é muito curioso. Olha o que a Bíblia diz, tem um versículo que diz assim: tudo que vier à tua mão para fazer, aquilo que vier à tua mão para fazer, não, ainda não é esse. Esse é de Eclesiastes 9:10, né? Eu falo sobre isso amanhã. Já confundi os versículos. O apóstolo diz assim: quando você tiver que servir alguém, faça como ao Senhor e não a homens. Já leram isso na Bíblia? Vou falar de novo. Quando você tiver que fazer algo para alguém, faça como ao Senhor e não a homens. Eu vou pedir, Gési, para que eu use seu nome aqui, Gési, só por liberdade que tenho. Imagina, Gési trabalha na Diamantina. Posso fazer o comercial? Vendendo carros. Jéssica, se eu chegar lá na Aécio, chegar lá para você, vou colocar assim, se o Joselito, sabe quem é Joselito? Conhece ele? Joselito? Conhece algum Joselito? Está pensando, né? Acho que não, se pensou demais porque não conhece. Joselito entra lá para comprar um carro, como você trata o Joselito? Provavelmente você vai tratar com toda a destreza de um bom vendedor que você é. Agora pense se Deus entrar, como você trataria? Não ser sincero para mim, é do mesmo jeito que trata o Joselito? Fala sério, Jéssica. Não, porque quando Deus entra, a coisa é diferente. Você está me entendendo, não? Você que trabalha na farmácia, está entendendo, não? Quando alguém entra para comprar um remédio, dependendo quando ele entra, você olha e diz assim: é fulano de tal. Se Deus entrar, como é que você trata? Se for Deus entrando, aí Deus está dizendo para você, igreja, que você foi chamado de um sistema mundano para ser introduzido no novo sistema, que até para servir aos outros, você serve como se estivesse servindo a Deus. Então você não vende de qualquer jeito, você não trata de qualquer jeito, você não serve de qualquer jeito, você não é uma pessoa relaxada, porque você está servindo a... sai daqui só com essa, por favor. Só com essa. Pelo amor de Deus, se eu chegar no restaurante amanhã e você estiver servindo e não me servir como serve a Deus, eu vou cobrar isso de você. Mas eu estou dando a liberdade a você de cobrar isso de qualquer um. Prefeita, servir a Deus e não a cidade. Serve a cidade como se serve a Deus, é diferente. O tratamento é diferente, né? Porque quando a gente serve uma pessoa, olhando e vendo Deus nela, a gente diz, o cuidado é maior. Eu não digo qualquer coisa, eu não faço qualquer coisa, eu não faço manobra, eu não sou trambiqueiro. Já pensou ser trambiqueiro com Deus, gente? Ô trambiqueiros, não estão aqui, graças a Deus, aleluia. Já pensou ser trambiqueiro? Já pensou fazer? Irmão, em nome de Jesus, eu estou trazendo uma palavra e eu não estou preocupado diante do meu Deus, a quem estou servindo, se você está degustando. Eu só quero que você entenda uma coisa: Deus não te trouxe aqui por acaso, o Espírito Santo te moveu até aqui, para que você entenda que você foi chamado para servir. Servir, em primeiro lugar, a Deus. Antes de qualquer coisa, você serve a Deus. Mas você serve a Deus dentro da sua jornada, do seu devocional. Quando você levanta de manhã, você lê um texto, você ora, você está servindo a Deus, você busca a palavra, você canta louvores, você está servindo a Deus. E por favor, faça isso servindo a Deus nessa primeira direção. A segunda direção, e já eu encerro, a segunda direção está relacionada com ruperetas. Ruperetas significa servir a uma causa. Então, antes de eu entrar nos detalhes de ruperetas, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você não entende o propósito do serviço, você fica refém de estímulos. Repito, quem não entende o propósito de servir,
fica refém de estímulos. Se você não entende o que significa estar aqui, você fica refém da programação. E diz assim: quem vai cantar? Quem vai pregar? Quem é o fulano? Quem é o ciclano? Se dependendo de quem seja, eu vou. Porque você está dependendo de um estímulo para servir, porque não sabe o propósito. Se você não entende o propósito, alguém tem que estar te provocando o tempo todo. Levanta, faz, ei, vamos lá, faz alguma coisa. Por quê? Porque você não entendeu o propósito. Quando você não entende o propósito, você depende de um estímulo. Posso falar, filha? Ela já está rindo de mim, porque ela já ouviu falar sobre isso. Já está rindo para meu pai falar de mim. Minha filha com 12 anos, 13 anos, tinha que levantar 6h45 da manhã. Quem tem filho adolescente aqui? Tinha que levantar 6h45 da manhã para ir para a escola, minha gente. Mas como minha filha não é diferente dos teus, 6h15 a gente levanta como pai, né, e vai lá: filha, acorda. Aí ela acorda e diz assim: hora da escola. O que ela faz quando você vira as costas? Aí eu pensei que era só cante. Então fica tranquila, filho, todo mundo assim, tudo igual. Dorme de novo. Aí você vai, chama de novo. Aí ela fica lá, porque tem muita dificuldade de acordar nesse horário. Irmãos, tinha hora que eu perdi a paciência, eu perdi a paciência, eu ia lá no quarto e dizia assim: bem, resolve esse problema aí, porque eu não vou me estressar hoje, já estressado. Para meu bem ir lá, chamar, e aí eu ficava chateado, depois dizer para ela: por que sua mãe chama você acorda e quando eu chamo você não acorda? Porque a mulher tem outro jeito, né? A mulher é mágica. Você já viram que mulher é mágica? Já viram? A mulher, ela dorme num quarto, o filho no outro. O filho se mexe lá, ela acorda. Ela diz: ó. Agora o marido que está do lado dela, toca, ela não acorda. Não é o caso da minha. Não é o caso da minha. Mas, isso é heresia, né? Isso é heresia. Mas mulher é mágica. Vai lá e acorda. Agora volta aqui para o sono, por favor, para o sono. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, por favor, me responda com sinceridade e, por favor, entenda a pergunta. A pergunta é: quem aqui tem dificuldade de acordar às 5 horas da manhã? Eu não estou dizendo se você acorda ou não, estou perguntando se tem dificuldade. Levanta a mão assim. Olha quanta gente tem dificuldade. Acordar às 5 da manhã. Agora, se eu disser assim para você, olha aqui. Se eu disser assim para você: olha, a tua filha, ou o teu pai, ou a pessoa que você mais ama, precisa tomar um remédio às 5 da manhã, e é você quem vai dar. Você tem que levantar todos os dias às 5 da manhã, para dar esse remédio à pessoa. O que você faz? Você que tem dificuldade de acordar, você já passa a acordar, porque agora você entende o propósito de acordar. Quando você não entende o propósito, você fica dependendo de um estímulo. Alguém que vai e te provoca, alguém que vai e te acorda, alguém que joga. Eu conheci uma mulher que levava gelo, né? E colocava na cabeça das crianças para ela acordar. Debaixo da roupa. Faça isso não, gente, pelo amor de Deus. Isso não é sugestão não, estou contando a história trágica. Então, se você tiver propósito, você faz. Querido, em nome de Jesus, a igreja tem um propósito. Você sabe qual é a missão da igreja? Não falei aquela missão geral, não. A missão da igreja local. Você já perguntou ao pastor? Vocês já discutiram sobre isso? Já sentaram e disseram: pastor, qual é a missão que esta igreja tem para atingir que tipo de propósito? Para você entender o que significa estar aqui. Nós não estamos aqui, não é para fazer um espetáculo, embora os meninos fizeram tão lindo aqui, os King's Kids, fiquei com saudade, né? Eu pensei que King's Kids já tinha sido superado por algum outro tipo de atividade. Vocês estão aqui fazendo um trabalho lindo, que coisa linda, mas nós não viemos aqui para espetáculo. Você não veio aqui para ouvir uma palestra de um coach, você não veio aqui para uma palestra de um motivador, você veio aqui apenas para ouvir a palavra, e a palavra para hoje é essa, e eu não tenho culpa disso. Eu só posso dizer que o Espírito Santo me provocou para te dizer: quando você entrar aqui, entenda que há um propósito. Então, por favor, não dependa que alguém diga levanta a mão para você levantar, não dependa que alguém diz cante para você cantar, não dependa que alguém diga dê glória para você dar glória, não dependa que alguém te faça nenhum tipo de estímulo, porque você sabe qual é o propósito, e o propósito é honrar e exaltar o nome do nosso Senhor. Por isso pode fazer isso, exalte a Ele, aleluia, porque você veio para servir. Agora, daqui 1h45 eu termino, prometo. Teve gente que já olhou para mim chateado, mas depois que eu falei tudo isso, você ainda olha para mim chateado? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, escuta só. Ruperetas era o termo
que se aplicava para os remadores das embarcações. O que eu disse? Remadores. Eles ficavam no porão das embarcações. Estão ouvindo? Ficavam no porão das embarcações, com o remo na mão, enquanto lá em cima tem o piloto, tem algumas pessoas que estavam sendo conduzidas, e o rupereta, ele estava no porão das embarcações. Tem uma coisa muito forte nisso, porque quando Paulo, em 1 Coríntios 4, diz assim, que os homens nos considerem ruperetas de Deus, ele está dizendo assim, nós não precisamos nos preocupar com posição de destaque, com holofote, com quem esteja nos aplaudindo. Nós simplesmente precisamos saber que nós temos uma obra a realizar, e esta obra é um remo na mão, fazendo movimentar o barco, cujo piloto é Jesus, que está dando a direção, mas quem está movimentando é esse povo aqui, ruperetas, com remo na mão, fazendo a coisa acontecer. Sem rupereta o barco não anda. Então quando Paulo diz, nós somos ruperetas, ele está dizendo, ainda que alguém não nos veja, que não nos aplauda, que não nos reconheça, nós vamos continuar servindo, porque o serviço exalta e bendiz aquele que está no comando, que é o nosso Senhor. Então por favor, meu irmão, nunca deixe de fazer, porque alguém não te aplaudiu. Não deixe de fazer porque você, mas eu estou fazendo tanto, sofrendo tanto, e parece que estão querendo me matar. Irmão, é diferente. Você conhece aquela história do porquinho, do porco e do cavalo? Já ouviram essa ilustração do porco e do cavalo? Nunca ouviram, né? Cavalo de raça, muito bonito, estava perto de morrer. Aí o dono do cavalo chamou um veterinário, o veterinário foi lá, olhou o cavalo e disse assim, olha, vai morrer. Ele já está com os dias contados. Se ele não reagir, você vai ter que sacrificar o cavalo. Falou isso para o dono do cavalo. O porco ouviu. Então o porco, todos os dias, quando o veterinário saiu, todos os dias, o porco levantava e dizia assim para o cavalo, levanta, senão você vai morrer, reage. E foi sendo um coach. Misericórdia. Perdão aí os coaches, tá? Perdão. Não estou falando mal de você, estou falando que o porco ficou ali dando palavras de estímulo, ânimo, levanta, você pode, você vai viver. E aí o cavalo começou a reagir, ele foi reagindo, e aí o cavalo reagiu, ficou feliz, e aí o porco olhou e falou, uau, você conseguiu, uau, que sensacional. Aí o dono olhou para o cavalo e disse, cara, que coisa linda, eu vou dar uma festa aqui, para a gente celebrar a recuperação do meu cavalo. Já entenderam, né? Já entenderam? Foi lá, matou o porco e celebrou a festa. Essa história não se aplica para nós aqui não. Fiquem tranquilos, porque aqui você serve e é honrado. Não, você não entendeu o que eu falei, né? Eu disse que essa era uma historinha que se conta por aí, com outros objetivos. Eu não vou fazer nenhuma aplicação aqui, apenas para dizer a você que no nosso caso aqui, nós não ficamos preocupados se alguém está nos aplaudindo ou não. Não vai fazer mais nada não, porque o pastor não me reconhece. Ele olha para mim, faz de conta que não sou eu, é o outro que está fazendo. Irmão, ei, você está preocupado com o quê? Não, fala sério. Para quem você dirige o teu serviço? Se você não está dirigindo o serviço a Deus, está tudo errado. Porque os chamados para fora foram chamados para servir, e servir primeiramente a Deus, reconhecendo Deus em tudo, em segundo lugar, servir sem preocupação posicional. Por isso que eu estou falando de disposição. Disposição. Você reconhece o propósito e por isso se dispõe a fazer. Então essa disposição é aquela que não sublima título. Para de ficar brigando por cargo, irmão. A mensagem não era para aqui, desculpa, mas tem alguém ouvindo, deve ser. Para de ficar brigando por posição. Eu sou de uma época em que teve gente e aqui tem um bocado de gente da Assembleia aqui que é da minha época. Teve gente que se desviou porque não foi consagrado a presbítero, porque queria posição. Saiu, foi para outro canto, porque está muito preocupado com posição. E era engraçado, enquanto diácono ele era extremamente disposto.
Aí quando era consagrado a presbítero, não fazia mais nada. Sentava lá no púlpito, que na época ainda era assim, né? Sentava no púlpito. Irmão, em nome de Jesus, eu sei o quanto é a responsabilidade que me cabe de falar o que estou dizendo a vocês. Você foi chamado para servir ao Senhor. Fique tranquilo, de novo, fique tranquilo. Vou dizer pela terceira vez, fique tranquilo, porque quem serve a Deus, ainda que não seja reconhecido pelos homens, não será sacrificado, porque o Senhor honra, o Senhor responde, o Senhor traz bênção, e a glória do Senhor se manifesta. A última direção do serviço é que eu encerro. Eu disse que é diaconoi, que significa diácono, garçom, aquele que serve pessoas. Então olha, primeiro lugar, servir a Deus. Segundo lugar, servir uma causa. Terceiro lugar, servir as pessoas. Porque as pessoas, elas são o alvo de Deus. Oh meu Deus! Tudo que está acontecendo aqui, irmão, se tivessem coisas e não pessoas, eu estaria perdido, porque eu ia falar só para as coisas. As cadeiras aqui não fazem sentido se elas não estiverem ocupadas por pessoas. Essa estrutura aqui não faz sentido se não fossem as pessoas. Portanto, o foco de Deus são as pessoas. E eu quero dizer para vocês que quando a igreja primitiva, a igreja de Antioquia, não Antioquia da Psídia, sim Antioquia da Síria, aonde Paulo estava fixado depois de sua conversão. Paulo se converteu lá na estrada de Damasco, estava lá em Antioquia da Síria. E lá neste lugar ele servia a igreja. Ele estava lá também servindo, porque a Bíblia diz em Atos 13 que tinha mestres e profetas e servos do Senhor. Entre eles está Paulo como servo. Mas quando eles estão servindo as pessoas, porque esse aqui, ministrando eles ao Senhor, e jejuando e orando, não é apenas fazendo cânticos de adoração, mas servindo as pessoas. Estude isso para você ver. Quando eles estão servindo as pessoas, diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus desce sobre eles. Oh meu Deus! E o Espírito Santo começa aleluia, a apontar outras pessoas além daquelas que ali estavam. Vocês estão me entendendo ou não? O Espírito Santo vem sobre eles e diz assim: muito bom você servir a quem está aqui. Estão ouvindo? Muito bom servir a quem está aqui. Olha a pessoa que está do teu lado aí, essa pessoa aí. Você foi chamado para servir a ela, ok? Pode dizer para ela, eu vou te dar, eu sei que tem crente que não gosta disso, né? Pastor, para desse negócio de ficar falando, fala para o irmão que está do teu lado. Mas se você tiver liberdade, melhorou agora, né? Tiver liberdade, diz assim, por favor, meu irmão, me sirva. Ih, eu esqueci disso, amor. Gente, pelo amor de Deus, cuidado agora aí quem é casado, tá? Do lado do marido, mulher, é um problema esse negócio. Daqui a pouco aproveita a situação para dar recado. Calma lá. Os homens falando, as mulheres falando para os homens assim: por favor, me sirva. Entendeu? E vice-versa, os homens também falando para as mulheres. Mas servir essas pessoas aqui pode ser fácil, sabia? Porque são pessoas do seu círculo afetivo. Quando você serve alguém da tua casa é diferente, você serve alguém do teu círculo, é mais fácil. Agora, irmão, quando você está oh meu Deus, eu vou encerrar com isso aqui, mas presta atenção, por favor. Quando você está servindo, aqui dentro, servindo aos irmãos, o Senhor aponta outros e diz assim: eu tenho uma obra, porque vocês estão servindo a mim aqui. O Espírito Santo vem e diz: tem outras pessoas que precisam ser alcançadas, portanto separa para mim Paulo e Barnabé e manda eles alcançarem os outros. Eu estou profetizando sobre esta igreja. Deus vai levantar pessoas aqui deste salão para servir outras longe daqui, porque Deus tem interesse nelas. E você diz: por que Deus não levanta outro? Porque Deus quer levantar você. Você veio aqui hoje, então o problema agora é seu e de Deus. E Deus vai levantar para servir a outros, porque tem outros a quem Deus quer alcançar. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Se você entende o propósito, Deus te levará. Tem pessoas aqui neste lugar que nunca foram reconhecidas pelo homem,
mas que Deus está olhando e está dizendo: vou soprar o teu nome, porque você vai me servir longe. Eu ouvi ontem uma entrevista, foi só uma entrevista, e por favor entenda que a minha citação aqui é meramente pela entrevista, tá bom? Pela entrevista, porque o pastor Henrique já disse, é a mesma postura que temos lá, nós não usamos o púlpito para política. Mas eu estava ouvindo ontem, ou foi anteontem, acho que foi no horário político, um cidadão que era amigo do presidente, quando ainda eram jovens, adolescentes. E aí esse cidadão disse assim: eu nunca imaginava que eu estava brincando com alguém que seria o presidente. Aquela fala me chamou a atenção. Sabe por que me chamou a atenção? Porque essa pessoa que está do teu lado aí, dá uma olhada para ela de novo, essa pessoa aí. Você nunca imaginou aonde Deus vai colocar. Você está entendendo? Aí você olha assim e diz assim: isso aqui, comedor de farinha, conhece demais. E você diz: eu entendo as minhas limitações e minha pequenez, mas para onde Deus me mandar ir, eu vou. Porque eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Fica de pé, por favor. Eu termino essa mensagem amanhã. Amanhã de manhã, meu bem me cedeu o tempo dela, que ela ia ministrar amanhã de manhã. Ela disse: não, você ministra. Então amanhã de manhã eu vou ministrar, eu continuo, porque eu tenho algo muito importante para dizer a você. Eu vou te falar o que significa servir com excelência. Irmão, vem preparado, porque Deus vai fazer uma coisa linda aqui amanhã. Agora escuta, se você compreendeu o chamado de hoje, você deve ter entendido que o chamado de hoje foi o chamado para servir. Meu Deus, feche os seus olhos aí, por favor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, eu peço a Ti que Tu abras o entendimento desta pessoa, para que ela não saia daqui achando que foi mais um culto, porque não foi mais um culto. Para que ela não saia daqui pensando, Senhor, que ela simplesmente ouviu uma palavra que ela vai qualificar entre boa ou ruim, entre agradável ou desagradável. Meu Deus, mexe no coração desta pessoa, para que ela saia daqui impactada. Impactada com o chamado, que ela saia daqui dizendo: eu não posso deixar de servir, porque a posição mais elevada que existe é a posição de quem serve. Guarda o coração desta pessoa de qualquer prepotência, qualquer presunção, de qualquer tipo de vaidade. Guarda, para que o teu filho e a tua filha saiam deste lugar conscientes do seu chamado para servir. Exalta o teu nome, honra o teu nome, glorifica o teu nome na vida destas pessoas, e faz deste povo, Senhor, uma potência em tuas mãos, que elas sejam incomodadas para falar do teu amor para os que perecem, que elas sejam incomodadas para servir com excelência qualquer que seja o chamado delas. Faz com que elas sirvam, glorifiquem e honrem ao teu nome, porque assim serão conhecidos aqueles que te servem, assim serão conhecidos aqueles que te buscam, assim serão conhecidos aqueles que foram chamados para compor o exército de Deus nesta terra. A ti honra, a ti glória e a ti louvor para todos sempre e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor.